quem se encontra na casa pela primeira vez, bem-vindos. Vamos iniciar o nosso trabalho hoje, especialmente dedicado em homenagem, embora o Dia da Mãe, mas ao espírito feminino que muito contribui para o progresso da humanidade, o bem-estar social, para essa missão extraordinária que Deus reservou. E a nossa mensagem introdutória do trabalho de hoje é especialmente dedicado a este dia. E vamos ler uma mensagem do Espírito Amélia Rodrigues, com psicografia de Divaldo Pereira Franco, cujo título é Anjo Misericordioso. As mais belas palavras entretecidas em forma de uma auréola de gratidão não expressam realmente a grandeza de que te revestes, anjo querido. Sendo uma estrela esplendorosa, escondes a tua claridade no corpo físico, a fim de não ofuscares os caminhos que percorres, particularmente quando te tornas mãe. O brilho, porém, da tua luminosidade exterioriza-se e clareia a noite densa do processo de crescimento daqueles que vêm aos teus braços, na condição de filhos, na ansiosa busca do progresso e da plenitude. Os teus silêncios, nos momentos de testemunho, transformam-se em canções de inigualável beleza, dando sentido psicológico e harmonia à vida, porque te sacrificas em benefício daqueles que Deus te concedeu por empréstimo sublime, para os conduzires ao seu coração inefável. O teu devotamento contínuo constitui a lição preciosa da perseverança de quem acredita na vida e no triunfo do bem eterno, que nunca desiste de lutar e de doar-se. A tua paciência gentil e a tua serena abnegação, mesmo nas horas difíceis, são poemas vivos de amor incomum que terminam por transformar as estruturas morais humanas deficientes em resistência e vigor para os enfrentamentos da reencarnação. A tua serenidade, quando tudo parece conspirar contra o êxito daqueles que educas, e a tua certeza de que o amor tudo pode, convertem-se na segurança de que se faz indispensável para que a vitória seja alcançada. As ingratidões dos filhos não te desanimam. As vicissitudes da existência não te desarmonizam. Os embates do cotidiano não te enfraquecem e prossegues a mesma, sofrida às vezes, perseverando, porém, nos deveres a que te entregas com doação total. Aprendeste a sorrir quando os teus filhos estão alegres e a chorar ante as suas preocupações e fracassos, nunca cedendo espaço ao desespero ou à revolta, quando eles não conseguem superar os impedimentos e tombam em momentâneos fracassos. Nesses momentos, renovada em forças e revestida de coragem, ergue-os, dando-lhes as mãos generosas e direcionando-lhes os passos no rumo certo, a fim de que recomecem e se recuperem. Estejas na opulência ou na pobreza total, a tua maternidade é sinal do poder de Deus que te consagrou como co-criadora na condição de anjo do lar, a fim de que o mundo cresça e a vida humana alcance a meta para a qual foi organizada. É certo que nem todos os filhos sabem compreender a tua grandeza, os teus sacrifícios e lutas, mas isso não te é importante. Consideras antes que o teu dever é de amá-los em quaisquer situações em que se encontrem, educando-os sem cessar, amparando-os continuamente, estimulando-os ao avanço com os seus próprios pés, mesmo quando tenham as pernas trôpegas e feridos os sentimentos. Sabes que as melhores condecorações para ornamentarem os heróis são as cicatrizes internas que permanecem no coração e na alma do lutador após as refregas. Por isso mesmo, insistes e perseveras sem descanso, trabalhando com esses diamantes brutos que deves lapidar, a fim de que permitam o brilho da estrela polar, Jesus, na intimidade do ser. E se, por acaso, a desencarnação arrebatar-te do corpo, impedindo-te de continuares a cuidar deles, permanecerás no além-túmulo
inspirando-os, acariciando-os e envolvendo-os em vigorosa proteção. Doce Mãezinha, quando as criaturas da Terra dedicam um dia do teu amor, apenas um, entre 364 outros, sinalizando que já estão despertando para o significado do teu apostolado, apesar das imposições mercantilistas que esperam lucros, nessa oportunidade, quando todos deveriam oferecer-te somente amor. Desejamos homenagear-te, envolvendo-te em ternura e em gratidão, pela nobre tarefa que desempenhas e pelas bênçãos que a todos nos concedes. Maria, a Mãe Santíssima da Humanidade, coroa-te de paz e de alegria, neste dia que te dedicamos e em todos os dias da tua existência. Anjo misericordioso de todos nós. Unir os nossos pensamentos em oração, procurando fruir do ambiente em que nos encontramos mergulhados e onde se encontram igualmente presentes inúmeros espíritos, particularmente aqueles que, os femininos, que nos presenteiam com os seus sentimentos maternais e hoje associam-se a nós nesta singela homenagem, fortalecendo os laços espirituais e deixando fluir da intimidade da alma esse amor infinito, como é o amor maternal e feminino. Assim, unidos nos bons propósitos que aqui nos trazem, colocamos a nossa atenção em Jesus. Pai de infinita misericórdia, querido Jesus, eis-nos reunidos em vosso nome. Nesta manhã, tendo em vista a reflexão dos temas respeitantes aos ensinos dos Espíritos para o nosso aprendizado, mas sobretudo para a interação espiritual, energética, vibratória, intensa de alegria, de harmonia e paz, preenchendo-nos a alma, onde, Senhor, paira a emoção, pelos afetos que fluem da nossa alma, lembrando o espírito feminino, mães ou não, mas esse espírito recheado de sentimento maternal e solidário e que tanto contribui e investe no progresso da humanidade. Lideradas por Maria, Mãe Santíssima, sentimos-nos, Senhor, profundamente gratos pela oportunidade da vida e, naturalmente, que te sentirás igualmente feliz pelo cumprimento desses compromissos que se vão realizando ao longo do tempo. Por isso, Senhor, as nossas vozes, as nossas almas unem-se em coro para te louvar e agradecer essa oportunidade, a da maternidade, que engrandece aqueles que o possuem, mas, em geral, toda a humanidade se beneficia do sacrifício e do amor que nos é dedicado. Lembramos as nossas mães, em geral, e em particular, presentes ou ausentes. Somos todos, Senhor, filhos da cadeia universal, da família universal, entrelaçados pelas doces vibrações de amor, de paz e de harmonia, de conquista moral, de trabalho profícuo, face às determinações superiores para podermos alcançar os altiplanos da luz a que estamos destinados. Abençoa, pois, os nossos bons propósitos, Senhor,
E neste ambiente de luz, de paz, perfumado pelo teu amor, deixa que se expanda a toda a humanidade e, sobretudo, aos mais carentes de saúde, de afeto, de alimento. Que a tua paz, Senhor, permaneça conosco, envolvendo-nos com a tua misericórdia infinita. Muito obrigado. Dissemos anteriormente, no início da nossa intervenção, o nosso trabalho de hoje, com menção especial ao Dia da Mãe. Neste caso em concreto, esta lembrança e esta dedicatória do espírito de Alta de Sousa pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Toda a mãe por si conserva, em traços de amor e luz, a humildade de Maria e a grandeza de Jesus. O nosso trabalho de hoje versará sobre o céu e o inferno, ou a justiça, o subtítulo, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Vamos hoje para a segunda parte, capítulo 2, Espíritos Felizes. O Céu e o Inferno é o quarto livro da codificação espírita, editado a 1 de agosto de 1865. Entretanto, haviam já sido editados outros 3. O Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em que ano? 1865. Muito bem, 1865. E depois a Gênese, em 1868. Portanto, são estas 5 obras que constituem aquilo que ficou chamado, o conjunto destas obras, como o Pentateuco Espírita. São as 5 obras básicas da doutrina espírita, complementadas pela publicação da Revista Espírita, que Allan Kardec manteve ativo durante, creio que de 1858 a 1869, durante 11 anos. E, portanto, a publicação desta obra teve por objetivo principal esclarecer as pessoas do que efetivamente se passava do outro lado da vida, já que até aí os conceitos predominantes, os conceitos religiosos predominantes, dividiam a vida após a morte, do céu e o inferno. E, entretanto, ali no meio ficava também o purgatório. Portanto, aquilo que se pensava só há 3 regiões para onde nós vamos. Ou vamos para o céu, quando se aproximava o fim da vida, ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. Para o céu todos queremos ir, mas também é um pouco de atrevimento nós pensarmos que já somos santos e que temos direito a entrar no céu. Se já para o inferno também não somos assim tão maus, porque tínhamos que ir para o inferno. Bem, então vou ficar ali pelo purgatório, digamos que ficava em banho-maria, utilizando uma linguagem corrente da culinária, ficávamos em banho-maria para ver depois se aproveitávamos a oportunidade ou para ascender ao céu, ou então, tempo perdido, e íamos definitivamente para o inferno. E a verdade é que os espíritos vieram desmistificar essa ideia completamente. Então, o céu e o inferno nada mais são do que estados da alma. Ora, os estados da alma têm a ver com o caráter da criatura, com os seus pendores. É verdade que toda a criatura fomos criados simples e ignorantes, como os Espíritos revelam no Livro dos Espíritos, e estamos irremediavelmente destinados ao bem, a atingir os planos elevados da evolução da vida. Portanto, isto significa que esse é um estado definitivo no futuro. O inferno, chamado inferno, é um estado transitório. Ora, o inferno nada mais é e simboliza os espíritos perturbados que, por razões de consciência, contrariando as determinações das leis divinas, se encontram aturdidos, perturbados
e, como tal, reúnem-se no espaço como os outros igualmente, os bons. E, portanto, onde se reúnem os bons, a harmonia do ambiente, o bem-estar, tudo concorre para a paz e o bem-estar das criaturas. Ora, isso advém do estado íntimo daqueles que aí se reúnem. O inverso. Então, os espíritos perturbados, onde se reúnem pela lei da atração e da afinidade, o ambiente, naturalmente, será consentâneo e concordante com o estado íntimo da criatura. Portanto, isso será um ambiente pesado. Porquê? Por força da atividade mental e sentimental das criaturas que ainda são votadas ao mal. E como nós somos fonte geradora e emissora de energia, aquilo que flui da nossa intimidade é o reflexo do nosso estado íntimo, do nosso caráter. Então, essas energias que fluem da intimidade são energias desestabilizadas, desestabilizadoras, perturbadas e perturbadoras. Logo, o ambiente em que se encontram é um ambiente menos bom, um ambiente perturbado. E é aí, nessa condição, em que os espíritos vivem. Ora, os médiuns que, naturalmente, viajando para fora do corpo físico durante as suas excursões ao mundo espiritual, indo a um sítio onde se encontram os espíritos, os bons espíritos, sentem-se atraídos e felizes pelo ambiente que encontram, é o céu. Se vão a outro local onde estão os espíritos infelizes, esse denominaram como inferno, porque é um estado de perturbação, mas não é definitivo, como até então, até à publicação das obras espíritas, se pensava que era assim, em que a criatura ia para o inferno e estava irremediavelmente condenada. Isso condena, ou melhor, contraria absolutamente aquilo que são os atributos de Deus. É preciso perceber isso. Logo no início do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta de Kardec aos espíritos é: que é Deus? E eles definem, não é? O que é Deus e depois os seus atributos. E os seus atributos são em perfeição absoluta, misericórdia absoluta, amor absoluto. E, portanto, uma criatura, ou melhor, uma entidade, se quisermos assim, criadora e possuidora desses atributos em grau máximo, não pode permitir de jeito nenhum que os seus filhos, que foram criados por si, estejam irremediavelmente condenados ao mal e ao sofrimento. Ora, então, importa perceber que esse é um estado transitório, definitivo, é o do bem. Estamos a compreender? Alguma dúvida? Não há dúvida? Podemos ir para teste? Isto é fundamental, perceber isto. Primeiro, os atributos divinos, que depois vão comandar toda a estrutura, a compreensão daquilo que são as leis divinas. As leis divinas. E se nós hoje sofremos circunstâncias que nos escapam à compreensão imediata, são as consequências do passado, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, já que somos espíritos eternos. Não é Deus que nos castiga, porque Deus não castiga ninguém. Por que é que não castiga ninguém? Lá vamos nós à primeira questão do Livro dos Espíritos. Porque Deus é infinitamente bom e misericordioso em grau absoluto. Compreendemos? Então, havia necessidade de desmistificar estes conceitos religiosos que estavam estabelecidos, que foram estabelecidos por interesses pessoais, humanos, porque a história fala disso, da intenção de dominar o meio ambiente e a sociedade. E foi o que aconteceu durante anos. Ora, havia necessidade de desmistificar isso tudo porque contrariava aqueles princípios e os atributos de Deus. E é disso que nós aqui estamos a falar. Kardec estabeleceu esse contacto direto com os espíritos e eles vieram revelar aos espíritos de viva voz as experiências em que se encontravam, o estado em que se encontravam, o seu estado íntimo. Então, é nesta segunda parte e neste capítulo que nos falam relatos de espíritos relativamente felizes. Relativamente felizes. E então,
é disso que nós aqui hoje vamos falar. Com a manifestação deste espírito, Van Ders, que era um antigo funcionário falecido em Antuérpia, nos Países Baixos, em 1863, com 80 anos de idade. E é ele que vem, através das faculdades mediúnicas, revelar o estado em que se encontrava. E é muito interessante o que ele aqui anuncia. Pouco depois do seu falecimento, um médium perguntou ao seu guia se poderia evocá-lo, ao que os bons espíritos responderam: este espírito refaz-se lentamente da sua perturbação e, conquanto possa responder-vos imediatamente, custar-lhe-iam ainda muitas mágoas de comunicação. Então, primeira reflexão. Veja-se que diz aqui o texto, pouco tempo depois do seu falecimento, provavelmente nos dias imediatos, em que o médium pretende ter notícias desta entidade, deste espírito, e os espíritos, os guias do médium, dizem que ele ainda se encontrava numa fase de transição. Ora, essa fase de transição varia de criatura para criatura. É certo que, em princípio, o desligamento do espírito relativamente ao corpo é sempre um momento de perturbação. E é um momento de perturbação porque o espírito vai deixar de estar a viver e ligado a uma frequência material, que é o corpo físico, denso. Durante esse período de tempo em que esteve ligado ao corpo físico, essa ligação foi como que uma cadeia, um espartilho em que esteve amordaçado, preso, literalmente. E, portanto, o espírito, nós não temos muitas das vezes consciência disso, mas esse é um facto que perturba o espírito. Perturba, isto é, o espírito anseia por liberdade, é o seu estado natural. E estar no corpo físico contraria os seus desejos, os seus anseios. E, como tal, faz-o sofrer, cansa-o. Mas esses laços são tão ou mais profundos quanto mais ou menos materialista é a criatura. Portanto, quanto mais espiritualizada a criatura estiver e preparada para esse desenlace, mais fácil é o desligamento. Quanto menos preparado estiver e, portanto, mais voltado e focado para as questões materiais da vida, mais difícil é esse desligamento. Ora, este processo é sempre um processo de alguma perturbação. Agora estamos a falar da criatura mediana em termos de caráter e de sentimentos. Mas para os espíritos mais evoluídos, que os há, mesmo no cidadão comum, já estão mais desmaterializados, menos ligados ao corpo físico, porque tiveram uma vida pautada por bons princípios, por, enfim, aprimoramento moral, regeneração moral, e logo estão mais identificados, apesar de ligados ao corpo físico, estão mais identificados com a vida espiritual do que propriamente com a vida material. Então, digamos que é um processo que vai acontecendo de desligamento natural. Quanto mais a criatura estiver focada no corpo físico e na vida física, portanto, mais os laços espirituais se aprofundam aos do corpo, mais se fixam, e quando for o desencarne, esse processo é muito difícil, muito difícil. E varia. Ora, varia porque, naturalmente, a pessoa que, por exemplo, não acredita na existência da alma e da sua imortalidade. Ora, quando se vê confrontado com a morte, de repente, ele dá conta que está já fora do contexto da vida que tinha e não consegue controlar o processo. Portanto, já não consegue dominar o seu corpo, quer voltar ao corpo físico e não pode, e há ali, digamos que, um conflito que se estabelece e, entretanto, o processo continua.
O processo da desencarnação continua. Mas ele, por força do seu interesse e do seu desejo, não consegue sair de próximo do seu corpo. E, como tal, esta transição é uma transição profundamente dolorosa, muito tumultuada e, quiçá, muito sofrida. Para os espíritos já mais evoluídos, mais conscientes do processo, o desligamento é muito mais suave e casos há em que esta perturbação de que falei anteriormente nem existe. O espírito desliga-se do corpo de forma natural e está consciente do processo do lado de lá e deixa o corpo físico como que um elemento de que se serviu durante determinado período de tempo e parte para a sua nova vida tranquilo e sereno. É a mesma coisa que nós pegarmos num casaco, num objeto qualquer e desfazermos dele sem qualquer perturbação. Mas há ainda quem não goste de desfazer dos seus objetos. Não é verdade? Isto normalmente vê-se no guarda-fatos, no guarda-vestidos. Não é? Há anos já fiz. E acontece que às vezes até guardamos o fato da primeira comunhão. É? Ainda na esperança de voltarmos a ser fininhos como um fio de azeite para caber dentro do fato. Então, vamos oferecer a quem precisa. Ai, não porque isto é o da minha primeira comunhão. Então vamos dar este. Este não porque foi a minha madrinha que me deu. Então vamos dar aquele. Não, este foi recordação de um tempo que eu não sei. De repente, tem que pedir ao vizinho, tem que alugar o quarto do vizinho para estender o guarda-roupa para lá. Não nos conseguimos desfazer dos nossos bens materiais. Estamos apegados aos bens materiais. Apesar da graça, isso não acontece. Acontece. É um simples facto que qualquer descuido, a traça entra no guarda-vestidos e de repente damos conta que a roupa foi toda contaminada, estragada pela traça que ali entrou. O que acontece com o corpo físico é uma questão semelhante. Nós estamos determinados a permanecer no corpo físico, na vida física, não cogitamos sobre a morte, que ela vai ser inevitável, hoje ou amanhã ou depois, mas vamos empurrando para a frente o assunto, até que somos confrontados pela inevitabilidade. E quando isso acontece, há perturbação. Não estamos preparados para isso. Está certo? Muito bem. Então, aqui neste caso, este espírito estava ainda dentro deste período de perturbação. E a razão porque isto varia, muitas das vezes nós chegamos ao centro espírita, ou não necessariamente, mas perguntamos se é possível receber notícias da família, desta ou daquela pessoa, daqui ou dacolá. Estão a ver o que acontece? E porque a doutrina espírita e a relação com os espíritos é de respeitar a liberdade de cada um. Imaginem o que aqui diz o espírito. Este espírito refaz-se lentamente da sua perturbação e, conquanto possa responder-vos imediatamente, custar-lhe-iam ainda muitas mágoas tal comunicação. Porquê? Ele ainda não estava em condições de saber que tinha deixado o corpo físico. Saber revelar-lhe no momento em que ele já não pertencia, perdoem-me a expressão, mas para compreendermos melhor, ao mundo dos vivos, dos encarnados, isso ia causar-lhe ainda perturbação maior. Então, o que o espírito guia ali, o benfeitor do médium, aconselha é aguardar para que ele possa despertar dessa perturbação e alguém do lado de lá vai-lhe dizer as circunstâncias em que se encontra, porque ele já tem alguns méritos, e prepará-lo para este encontro. Então, aquilo que muitas das vezes nos motiva para saber notícias do que está a acontecer do lado de lá, nem sempre nos é benéfico para nós, nem benéfico para o espírito de quem desejamos ter notícias. Porque não sabemos o estado em que se encontram os nossos afetos. E isso pode variar. Porquê? Isto tem a ver com o estado íntimo de cada um. Porque para nós, a criatura com quem nos relacionamos, ela pode ser uma criatura excepcional, de facto.
Mas isso não define, por si só, o bom caráter e a tranquilidade espiritual, a elevação espiritual que é necessária para já ter méritos do lado de lá. E ficamos eventualmente chocados se as notícias que vierem não são condizentes com as nossas expectativas, que são sempre muito elevadas. Estão a compreender? Então, não se incomoda, respeita-se a liberdade de cada um e a seu tempo, das mais variadas formas, teremos possibilidades de receber essas notícias. Não seja, ou melhor dizendo, acontece muitas das vezes que elas operam-se, realizam-se através daquilo que nós chamamos dos sonhos. Dos sonhos, que é um meio dos nossos familiares nos trazerem notícias do estado em que se encontram. Porquê? Porque, apesar de nós estarmos de um lado e eles do outro, portanto, em paralelos diferentes, mundo físico e mundo espiritual, em boa verdade, não estamos definitivamente apartados. Porque senão isso contrariava os atributos da lei divina. Está certo? Muito bem. Peço-vos que aguardem ainda uns 4 dias, pois até lá ele saberá das boas intenções manifestadas a seu respeito e a elas corresponderá amistosa e gratamente. Portanto, durante aquele período de tempo, ele ia ser preparado pelos benfeitores, naturalmente que estava a despertar, é como se um paciente no hospital está a despertar de um estado anestésico, e vão esclarecê-lo relativamente às circunstâncias em que se encontram e à comunicação que é preciso estabelecer. Porquê? Essas comunicações vêm-nos esclarecer, de facto, muito daquilo que se passa na espiritualidade. Vamos ver o que ele nos diz mais adiante. Decorridos os 4 dias, recebemos a seguinte comunicação. Meu amigo, bem leve na balança da eternidade foi no fardo da minha existência e, no entanto, bem longe estou de ser feliz. Bom, então já é o Espírito aqui a comunicar. Aqui, bem leve na balança da eternidade, foi o fardo da minha existência. E, no entanto, já estou bem longe de ser feliz. Então, significa que a vida dele, já tem consciência disso, já tem méritos. Já tem méritos. Porque aquele estado de transição, de relativa perturbação, significa exatamente isso. Porque há espíritos que estão nestas circunstâncias N tempo. E muitas das vezes não recuperam. Não recuperam. E mergulham até num estado auto-obsessivo, focados unicamente e contrariados pelas circunstâncias em que passam a viver. Então, revoltam-se e não admitem que já morreram, porque se sentem injustiçados. Estamos a compreender? Quem é que daqui merece morrer? Ora, vamos lá fazer esta pergunta. Ninguém. Não, todos. Todos merecemos morrer. Diga? Mas vamos morrer? Porque merecemos. Porque a morte, como o nascimento, é uma dádiva. Sim, mas a vida eterna, portanto, é uma transição. Não, estou a falar do plano físico. Ah. Estou a falar do plano físico, não é? Ora, do plano físico, todos vamos morrer. E é bom que assim seja. Sim. Não é? Apesar de quando chegarmos aos 120 anos, ainda queríamos mais 20 ou 30 anos de avanço para podermos continuar por aqui, a jornadear pela terra, a passear junto à praia, por aí adiante. Mas a verdade é que nós vamos morrer. E é bom que isso aconteça. Porque nascer, viver e morrer, enquanto na vida física, é uma dádiva divina. É misericórdia divina. Porque esse período de tempo é uma oportunidade que nós temos de trabalharmos pela nossa ascensão moral. E conquistarmos o mérito para que, no retorno à espiritualidade, estejamos em melhores condições e possamos ascender aos tais locais onde se reúnem os espíritos de bem. Compreendemos? Então, veja-se que aqui este cavalheiro já tinha méritos para poder tirar essa conclusão.
a minha condição humilde e relativamente ditosa é de quem não fez o mal sem que por isso visasse a perfeição. É muito interessante. Portanto, ele não fez o mal de facto, mas também não tinha como objetivo fazer o bem, o objetivo principal. Ora, aquilo que os Espíritos nos ensinam, os bons Espíritos nos ensinam, é que não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Estamos a compreender? E porquê? Porque é com esse objetivo, esse foco, essa ação que o Espírito, de facto, investe no seu melhoramento íntimo e conquista méritos para ascender na espiritualidade a um patamar mais elevado. E se pode haver pessoas felizes numa esfera limitada, eu sou desse grupo. Portanto, ele já tinha méritos. E por isso já fruía destas condições. O que sinto é não ter conhecido o que ora conheceis. Para quem é que ele está a falar? Para nós. Diga? Para nós. Espíritas. Para os espíritas. Exato. Exatamente. Para os espíritas. Reparem bem. O que sinto é não ter conhecido o que ora conheceis. Porque a minha perturbação não se prolongaria por tanto tempo. Seria menos dolorosa. Então, o simples facto, não é de sermos espíritas que nós vamos logo com aquele, como é que se diz, o leitor da Via Verde. Quando chegar à fronteira é sempre a passar, não é? A subir por lá acima. Não, não. Não é o título que nos vai dar méritos e melhores condições para ascendermos aos altiplanos da vida. É preciso trabalhar. Os conhecimentos espíritas são ferramentas de trabalho para nosso aperfeiçoamento moral. Estamos obrigados a isso? Não, não estamos obrigados a isso. Mas é um compromisso que eventualmente podemos e tenhamos assumido? É, pode ser sim. Tudo depende da nossa vontade e do nosso interesse. A verdade é que o Estatuto não nos confere quaisquer privilégios relativamente aos demais. Traz-nos maiores responsabilidades. Ora, porquê? Porque nos leva a meditar sobre aquilo que é necessário fazer nesta vida enquanto encarnados, já que vamos partir. E então, como é que eu quero chegar do lado de lá? Como é que eu quero estar? Melhor do que cheguei aqui antes. Exatamente. Não é verdade? Melhor do que quando aqui entrei. É essa a missão de cada um. Ora bem, então se nós adquirimos conhecimento e não fazemos esforços para o nosso aperfeiçoamento moral, para a nossa transformação íntima, não estamos a contribuir de forma positiva para o nosso futuro. Antes, pelo contrário. Porquê? Porque contrariamos os compromissos assumidos e não fazemos uso dos conhecimentos adquiridos. E isso será um problema de consciência. Aqui esta entidade que aqui está, não tinha esses conhecimentos, mas já tinha méritos. Já tinha méritos. Ora, então, se nós, imbuídos deste conhecimento, começamos a refletir. Bem, eu vou partir um dia destes. Ou daqui a bocado. E qual é o meu património moral? O que é que os conhecimentos espíritas me facilitaram? É, primeiro, o conhecimento da existência da alma, ou do espírito, da sua imortalidade, portanto, da continuação da vida, e, portanto, nós vamos estar preparados para isso. De repente, o nosso corpo está ali, nós estamos aqui, e diz, bem, já estamos conscientes. Já deixei o corpo, já morri, renasci voltei à pátria espiritual. Portanto, toda esta consciência dá-nos controle sobre o próprio processo. Facilita. Mas não é por si só um passe automático para os altiplanos da vida. Este já estava, digamos que, incomodado com o facto de não ter tido acesso a esse conhecimento. De facto, ela foi grande.
viver e não viver, estar rudemente preso ao corpo, sem poder servir-se dele, ver os que nos foram caros, sentindo extinguir-se o pensamento que a eles nos prende. Oh, que coisa horrível! Portanto, de facto, ela foi grande. Grande o quê? A perturbação, durante aquele período de tempo. E reparem que ele está agora ali em conflito, porque não sabe se está a viver, se já morreu, afinal o corpo está ali, eu estou aqui, estou a ver as pessoas à minha volta, enfim, num pranto terrível, desgostoso por eu ter partido, eu não consigo comunicar-me com ele, já não consigo voltar a ter controle sobre o corpo, portanto, o que é feito de mim? São estas perguntas que são imediatas. E ele não encontra, porque está perturbado com tudo isto, e já tinha méritos, ele mesmo ali o revela, e portanto ele está confuso e aflito. Está num estado de perturbação. E provavelmente foi o que aconteceu. Os benfeitores espirituais que os têm, os seus guias espirituais, acabaram por retirá-lo e levá-lo para uma casa de repouso, uma instância de recuperação, para poder estabilizá-lo e dar-lhe algum apoio. Portanto, tudo isto se passa em 4 dias, 1 semana, 2 semanas, e está o espírito, e como dissemos, pode prolongar-se por tempo indeterminado. Que momento cruel esse em que o aturdimento nos empolga e constrange para desfazer-se em trevas logo após. Portanto, ele está empolgado porque está vivo. E quer dizer aos familiares que não morreu, continua vivo. Mas não pode comunicar-se com ele porque já não tem o controle do corpo físico. Portanto, já não consegue verbalizar. Só através do pensamento. E, de facto, pode emitir esse pensamento, mas os familiares não captam o pensamento. Porque a perturbação é geral. Não só com os que lá estão, os encarnados ainda, como ele também, e em muitos casos, este estado de perturbação atrai imensos espíritos para o ambiente em que se encontra, que é um ambiente de desespero, de aflição, muitas das vezes de revolta, por aí adiante. E, portanto, gera-se um aturdimento, um sofrimento atroz. E o espírito está envolvido nestas circunstâncias. Sentir tudo para estar um momento depois aniquilado. Quer ter-se a consciência do seu eu, sem encontrá-lo, não existir e sentir que se existe. Portanto, ele está numa confusão completa. Não tem já controle no pensamento, os seus sentimentos, as suas vibrações estão aturdidos e a viajar. Depois, transcorrido um tempo incalculável de angústias contidas, depois desse tempo que parece interminável, o renascimento gradual da vida, o despertar de uma nova aurora noutro mundo. Nada de corpo material, nem da vida terrestre. Vida, sim, mas imortal. Então, reparem que ele diz que depois de transcorrido um tempo incalculável de angústias contidas, portanto, aqueles são para o espírito que vive já do lado de lá, fora das ligações materiais ao corpo, o sofrimento e o tempo é infinito. Aquilo para o espírito que sofre, 1 hora, 1 minuto, meia hora, é infinito. Ele não tem noção do tempo. Para ele está num sofrimento atroz e durante um tempo incalculável, que é isso que ele diz aqui. Um tempo incalculável. Angústias contidas, sofrimento muito grande, até que ele é resgatado para ser levado para uma instância de recuperação, uma casa de repouso, um hospital do espaço, onde lhe vão ser ministrados passes, oração, água fluidificada, para que ele possa, e em muitas circunstâncias, até anestesiados, que é para a mente acalmar. Não é o que se faz aqui na medicina quando há perturbação excessiva do paciente. Ele é levado de forma gradual ao coma induzido. Para quê? Para que o seu consciente não interfira no processo de recuperação. E está sob controle médico. Do lado de lá acontece exatamente a mesma coisa. Quer dizer, o espírito é anestesiado e está
não está consciente do seu estado, está num sono profundo e durante esse período de tempo estão a ser ministrados passes energéticos, oração, vibrações para que ele serene e a sua mente em simultâneo vai serenando também. Até que conseguem estabilizá-lo e nessa altura trazem-no de novo ao despertamento, à consciência, ao conhecimento e aos poucos vão-lhe sendo ministrados conhecimentos sobre a nova realidade. E é então aqui que ele fica extasiado. O despertar de uma nova aurora noutro mundo. Nada de corpo material nem da vida terrestre. Vida sim, mas imortal. Portanto, já lhe tinham dito o que ele agora, no estado em que se encontrava e as condições em que vivia. Que foi o que ele não pôde conhecer deste lado. Não mais homens carnais, porém formas diáfanas, espíritos que deslizam. Portanto, ele já estava num local um bocadinho elevado, em que já conseguia discernir o tipo de espíritos que se aproximavam dele, do local onde se encontrava e que ele presenciava, provavelmente estupefacto. Mas a verdade é que ele traz aqui essa informação. Não mais homens carnais, porém formas diáfanas, espíritos que deslizam, que surgem de todos os lados que vos cercam e que não podeis abranger com a vista, porque é do infinito que flutuam. Portanto, tudo isto obedece à graduação, ao nível gradual do estado, do caráter dos espíritos, do seu estado evolutivo, que varia até ao infinito. Alguma dúvida? Não há dúvidas nenhuma? Muito bem. Ter diante de si o espaço e poder franqueá-lo à vontade. Viajar. Aqui no caso, é ele que está, digamos que, a entrar, a poder deslocar-se pelo espaço. Já não está circunscrito, mas já pode viajar. E naturalmente deve ter feito umas excursões por outros planos. Comunicar-se pelo pensamento com tudo o que vos envolve. Reparem, já era o estado em que ele se encontrava, não é? Podia comunicar pelo pensamento. Que vida nova, meu amigo! Nova, brilhante e cheia de ventura. Salve, ó salve a eternidade que me contens no teu seio. Adeus, terra, que por muito tempo me retiveste afastado do elemento natural da minha alma. Portanto, reparem que desde aquele período do primeiro contacto, em que lhe dizem vamos aguardar mais um tempo para ele estar em condições de poder comunicar-se sem grandes constrangimentos, até este momento em que ele de facto revela estas condições, não está a ler num livro, é ele que já está. Neste curto período de tempo, ele recuperou o seu estatuto espiritual e está a fruir daquelas condições em que se encontra, do mundo em que está, né? No contacto com outros espíritos, através do pensamento, já se desloca pelo espaço, já está em melhores condições e feliz. Portanto, já está capacitado da nova realidade da sua vida. Não, eu nada mais de ti dependia, porque és a terra do exílio, e é nessa condição que nós aqui nos encontramos todos, exilados. E porquê? Porque a nossa verdadeira pátria não é esta. Nós viemos do mundo espiritual para o mundo físico, a fim de tirarmos partido durante determinado período de tempo da vida na Terra para a nossa ascensão espiritual. Portanto, só depende de nós as condições que tivermos quando retornarmos ao lado de lá. Se elas forem boas, excelentes, mérito nosso. Se elas forem precárias, difíceis, dolorosas, insucesso nosso. Mas quer num caso, quer no outro, é da nossa exclusiva responsabilidade. Portanto,
Dependemos do nosso livre-arbítrio e do nosso interesse e vontade em aplicar, em exercitar, em trabalhar pela nossa reforma íntima para possamos alcançar, de facto, os reinos da luz, que é isso que estamos irremediavelmente destinados. Mas para lá chegar é preciso merecer. Portanto, não há privilégios, não há milagres. Ninguém lá vai ou ninguém lá chega por ser espírita ou outro título qualquer. É preciso merecer. É dentro deste quadro que as leis divinas funcionam. De justiça para todos e igual para todos. Soubesse eu o que sabeis, e quão fácil e agradável me seria a iniciação na vida espiritual e mais facilmente o desprendimento. Então, ele está a falar mesmo para nós, não é verdade? Falar para nós. Estais no bom caminho, porém certificai-vos de que todo o adiantamento é pouco. De facto, é ilimitado. O adiantamento moral e espiritual é ilimitado. Não podemos dizer, olha, já chega, já estou cansado de fazer o bem, já tenho o que chega para quando chegar ao lado de lá, ter uma reforma sossegada, estar, enfim, já não ter problemas na minha cabeça e já não ter preocupações. Nem quero ninguém a preocupar-me do lado de lá. Portanto, se alguém pensa nestes termos, é certo e sabido que vai ter alguns trabalhos do lado de lá. Não é? Portanto, ficará aquém porque, em boa verdade, não conseguiu vencer o egoísmo. Não conseguiu vencer o egoísmo. E agora, reparem bem o que ele diz aqui. Dizei-o ao meu filho tantas vezes quantas cheguem para que se instrua e creia. Porque, de contrário, a nossa separação continuará aqui. Reparem que não há... Ele já sabia disto, provavelmente, e porque aqui o revela, as relações não deviam ser muito próximas. Mas ele já está a pedir que avisem o filho, a fim de que possa estar capacitado e em condições de se aproximarem do lado de lá. Porque senão o que é que vai acontecer? Está um de um lado, bem, e o outro ficará distante. Mesmo que queira passar de um lado para o outro, não pode. Quer dizer, o que está em planos mais inferiores não pode subir para os mais elevados sem que tenha mérito para isso. O que está mais elevado pode eventualmente descer aos planos mais inferiores, mas aí não é para deleite seu, é em trabalho. Estamos a compreender? Porquê? Porque o espírito está irremediavelmente destinado ao bem. É só uma questão de tempo. Porque o livre-arbítrio permite-nos semear. Depois temos que colher o fruto das nossas sementeiras, das nossas ações, dos nossos pensamentos, por aí adiante. E quando somos arremessados para um plano inferior, com o qual nos afinamos, é o nosso estatuto, é aquilo que queremos, foi por isso que trabalhamos. Ora, enquanto nós não quisermos mudar, tudo vai permanecer na mesma. É evidente que não vamos estar assim eternamente. Chega a altura em que lá em cima, quem tem os nossos registros todos, diz assim, olha, o Alexandre já ali está há um tempo, ele não faz o mínimo esforço para sair da situação em que se encontra. Temos que lhe dar uma ajuda. Ora, a ajuda que vem neste capítulo é de proporcionar ao espírito novas reencarnações difíceis, resgates, dolorosos, para que o espírito, durante esse período de tempo, tenha a oportunidade de se preparar e resgatar das más ações cometidas a fim de retomar a marcha do progresso. Quer dizer que o progresso não é invertido ou revertido, mas que ele pode ser interrompido, mas é contínuo. Nós não interferimos na marcha do progresso. Suspendemo-lo, mas
não podemos contrariar. E então passa um ano, passam 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos. O Espírito é eterno e nós temos obrigatoriamente que retomar a marcha do progresso. Quanto mais cedo nos empenharmos por esse trabalho, mais rapidamente nos integramos nas esferas superiores. Estamos a entender? Então, é este o momento em que a doutrina espírita nos faculta essa oportunidade. E aqui, exatamente, este pedido vai ao encontro da parábola do rico. Sim, quando morreu, pediu aos... Do rico e do qual é a parábola? Lázaro. De Lázaro, exatamente. Diga, Fátima. Sim, que pediu para irem avisar os filhos. Os irmãos. Os irmãos. E Lázaro disse, não, ele tem lá as escrituras e os profetas. Exato. Porquê? Porque não era possível sair do plano em que se encontrava para ir ali fazer um aviso, não é? Portanto, e aqui, este ainda tem a mesma imbuído das condições em que se encontrava, e ele associou logo, bem, o meu filho, se não está desperto para esta realidade, ele vai surpreender-se e vão criar maiores dificuldades as circunstâncias. Então, depois a terminar, diz ele, amigos, adeus a todos vós, espero-vos, e enquanto estiverdes na terra, virei muitas vezes instruir-me convosco, visto que sei menos ainda que muitos dentre vós. É o que acontece aqui entre nós. Estamos numa assembleia de encarnados, mas o número de desencarnados supera largamente o número dos encarnados. Porque são imensos os espíritos que aqui estão a aprender e a refletir connosco sobre esta matéria. E porquê que eles estão aqui connosco e não estão na espiritualidade, onde existem também programas de estudo? Porque eles ainda estão bastante materializados e identificam-se muito connosco, sob o ponto de vista orgânico. Compreendem? Sob o ponto de vista orgânico, ainda se identificam muito com a matéria física. E, portanto, é-lhes mais fácil estar próximo de nós e beneficiam-se com as nossas vibrações, com as nossas orações, refletem, estudam connosco para seu aprendizado. E isso, aos poucos, vai-lhes facilitando uma visão nova da vida, permitir a libertação dos partilhos que os condicionam e, passado um tempo, aí vão eles transferidos daqui para outro local, em melhores condições, mais espiritualizado e concordante já com o estado evolutivo que já atingiram. Aqui vive-se às claras, caminhando com desassombro, tendo diante dos olhos horizontes tão belos que nos tornamos impacientes por abrangê-los. Adeus. Então, quando lá estamos, vemos aquilo, às vezes vamos em excursão a outros locais para conhecer planos mais elevados, mais evoluídos, e ficamos deslumbrados. Então, quando voltamos, bem, olha, eu tenho que acelerar este processo rapidamente, que eu não quero voltar a passar pelas mesmas circunstâncias, ou quero evitá-las, e, portanto, tenho que fazer esses esforços de aprimoramento que me são reclamados para a minha ascensão e poder rapidamente ascender a outros planos mais elevados. Mas, às vezes, é o que acontece com todos nós. Chegamos aqui, areia branca, mar azul, sol, reforma, não há... Que é um mérito e é um direito. Mas eu digo assim, reforma espiritual. Deixa andar. E quem quiser que mature. Eu sou assim, acabou. E depois, quando chegamos ao lado de lá, ai mãe, como é que diz o ditado popular? Só nos lembramos de Santa Bárbara quando troveja. Então, quando chegamos ao lado de lá, aquilo é muito trovoado, é um relâmpago aqui dentro da cabeça. Ai mãe, que eu agora já não posso voltar para trás, agora tenho que segurar as pontas e tenho que sair disto. Bom, mas a misericórdia infinita de Deus permitiu que a doutrina espírita
que é uma bênção com a qual nós nos identificamos e permite maior conhecimento para a nossa ascensão espiritual. Então, nós não fazemos um exercício intelectual por mera casualidade, mas estamos a refletir para tirar proveito destes conhecimentos. Estamos entendidos? Alguma dúvida que tenha ficado por esclarecer relativamente à matéria? Estamos todos esclarecidos. Muito bem. Então nós vamos pedir licença para terminar o nosso trabalho. Vamos nos concentrar em Jesus. Procurando colocar a sua figura na nossa tela mental, no centro da nossa atenção, para nos dar mais ânimo, mais coragem, envolvimento. Querido amigo, nesta hora em que nos unimos em oração, entrelaçamos os nossos melhores sentimentos e pensamentos, fruindo do ambiente em que nos encontramos mergulhados, é imensa a gratidão, Senhor, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Rogamos-te amparo para todos quantos sofrem nos dois planos da vida. Aqueles que aqui se encontram no ambiente, mas para aqueles que, mais distantes, são ainda a fonte da nossa preocupação, encarnados ou desencarnados. E a quem dirigimos a nossa rogativa, envolvendo-os nas doces vibrações do nosso amor. Pensamos particularmente nas crianças, nos jovens, nos idosos, nos toxicodependentes, nos suicidas. Recordamos ainda, Senhor, todos quantos na Terra vivem, experienciam dificuldades dolorosas, resgates difíceis, Senhor, nos mais variados pontos do globo. Apesar de sabermos que as vossas leis são justas e misericordiosas, deixa-nos apelar-vos para todas estas criaturas que fazem parte da família universal. E este apelo, Senhor, é para que a nossa humilde oração possa unir-se a tantas outras e a corações de bem que trabalham em favor daqueles que sofrem, entregando a sua vida, sacrificando-se pelo bem-estar dos seus concidadãos. Mestre querido, pedimos-te ainda para aqueles que caminham pelas veredas difíceis da espiritualidade, do mal, comprazendo-se ainda com o mal que praticam, pelo sofrimento que causam, são igualmente filhos vossos, nossos irmãos. E desejamos, Senhor, que a nossa oração seja uma brisa de luz que refresca os ambientes difíceis e dolorosos da espiritualidade, para que possam escutar a voz dos céus e entreguem-se nos braços da vossa misericórdia, a fim de poderem ser resgatados, já que não nos podemos opor às vossas determinações. E fadados que estamos ao bem, ao progresso moral e espiritual, desejamos que a nossa oração possa estimular alguns deles ao trabalho de libertação a que se devem entregar. Mestre querido, neste dia
em que comemoramos o Dia da Mãe, terminamos a nossa rogativa em prece de gratidão pela alma feminina que nos cedeste, por toda a terra, porque são a expressão da tua glória e do teu amor, acolhendo no seio físico ou espiritual aqueles que jornadeiam pela vida, infelizes e necessitados. Que a tua paz, Senhor, possa envolver todas as criaturas. O espírito feminino que se entrega a essa tarefa de embelezar a vida com os seus melhores sentimentos. Que a tua paz, Senhor, e que o teu amor permaneçam conosco hoje e sempre. Muito obrigado.